Queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E eu quero ler toda essa experiência tremenda de Jesus, ou melhor, com Jesus, né? Aos seus discípulos, ao pai de um jovem, ao próprio jovem e aos doutores da lei. Vamos lá, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutistes com eles? Ou que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ringue-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale ao teu coração nesta hora. Santo e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de ouvir a tua palavra. Temos a Bíblia na nossa mão e ao lê-la podemos deixar com que o teu Espírito ministre verdades profundas do teu coração ao nosso coração. Verdades estas, Senhor, que mudam, que transformam a maneira de sermos, ó Deus, e que nos melhora consideravelmente e nos faz mais parecidos contigo, ó Deus, e menos parecidos conosco mesmos. Senhor, e nesta hora, pelo poder dessa palavra, na ação e unção do teu Espírito Santo, ministra no nosso coração, para que também, ó Deus, nesta hora e por essa palavra, saiamos mais edificados, saiamos melhores, saiamos mais parecidos contigo, Senhor. Ajuda-nos a ouvirmos, não apenas com os nossos ouvidos, mas com a nossa alma, com o nosso intelecto, com a nossa razão, com as nossas emoções. Ouçamos, Senhor, com as nossas entranhas, para que, Senhor, a tua palavra possa iluminar o profundo do nosso ser e criar ali, Senhor, a verdade plena e única, que é Jesus, o Cristo de Deus, o Messias enviado para a salvação de todo aquele que estava perdido. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrarmos em Ti,
e a glorificarmos o teu nome, para que assim, mais uma vez, o teu nome, a tua pessoa, o teu reino, a tua palavra, o Senhor na tua integridade, seja glorificado e exaltado para todos sempre, porque ao Senhor a glória, a honra, o louvor e a adoração para sempre e sempre. Amém e amém. Amados, vamos pensar um pouco nesse acontecimento. Jesus, Pedro, Tiago e João haviam acabado de descer do Monte da Transfiguração. O que foi o Monte da Transfiguração? Foi um momento glorioso de Jesus com Elias e Moisés, quando Pedro, Tiago e João perceberam a visita desses dois. É bom nós nos lembrarmos, é lógico que Moisés e Elias já haviam sido levados há muitos anos atrás, mas este monte, ele vinha a revelar a divindade de Jesus, quando também se comparava com aqueles homens. E Pedro, Tiago e João estavam exatamente no Monte da Transfiguração, quando Jesus se encontra com aqueles dois seres angelicais, como assim a gente quer dizer, ou homens vivos. A gente não sabe na verdade se eles estão vivos, se eles estão mortos, como é que é isso, porque Elias foi arrebatado e o corpo de Moisés não foi achado. Então a gente não sabe bem. A gente sabe que ambos estavam lá naquele monte com Jesus. E aí então eles descem do monte, e de uma experiência gloriosa, eles acabam entrando para dentro de uma experiência bastante diferenciada. Eles saem da glória, de uma percepção poderosa do poder de Deus, a revelação da divindade de Jesus Cristo, como Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aí então eles se achegam a uma, talvez o que eu estava percebendo, é que os discípulos, eles já haviam chegado antes de Jesus no meio dessa celeuma, dessa discussão que estava acontecendo. E os escribas estavam ali discutindo com os discípulos sobre uma causa bastante interessante. Interessante por quê? Porque nesse momento os discípulos já haviam recebido a autoridade de Jesus, de Deus, através de Jesus, para expulsar demônios. E isso já havia acontecido, eles já haviam expulsado outros demônios. Mas quando eles se depararam com esse demônio, eles não conseguiram expulsar. E aí então eles estavam no meio daquela discussão com os escribas, com os doutores da lei. Por quê? Porque eles não conseguiam expulsar. Então acredita-se que havia uma troca de elogios ali, né? Os escribas dizendo para eles que eles não eram de nada, e eles dizendo para os escribas que os escribas também não eram de nada. E Jesus então vai se aproximando disso, e a gente subentende que Pedro, Tiago e João também estavam ali, porque a gente não vê Jesus defendendo nenhum dos três em momento algum, mas a palavra de Jesus é principalmente para os discípulos. E aí então Jesus chega e pergunta para os escribas: o que está acontecendo? E aí os escribas falam o que estava acontecendo. Melhor, antes dos escribas abrirem a boca, o pai do menino fala: eu trouxe o meu filho que está possesso de um espírito surdo e mudo, e os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E aí Jesus então vira e fala: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus ali repreende aqueles discípulos, basicamente, pela incredulidade que estava no coração deles. O texto lá de Mateus, se você quiser abrir, Mateus capítulo 17, a gente vai ver o que ainda Jesus responde a eles que Marcos não cita. Mateus 17, 20, diz assim, ainda, né? E ele lhes respondeu, por causa, quando ele fala, 18, então os discípulos
discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E aí Jesus disse, então ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diriis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casca não se espere, senão por meio de oração e jejum. E aí então aqui a gente começa a perceber que faltou alguma coisa muito importante aos discípulos quando estavam diante de uma situação constrangedora. Eu não sei se a transfiguração ou até mesmo a autossuficiência da capacidade de lidar com demônios levou eles a uma vida mais comum, menos dependente, uma vida de menor fé, uma vida de menor oração, de menos fé, de menos jejum. E eles então, eu acredito que foi isso, porque a repreensão de Jesus ela foi muito dura. Foi como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, eu já disse para vocês que a gente precisa estar preparado para as situações que nos vão chegar. E aí então Jesus anuncia a incredulidade. Mas aí o anúncio da incredulidade não fica só aos discípulos, fica também para a multidão, para os escribas e também para o pai do menino. E é interessante demais, eu escolhi o texto de Marcos exatamente porque o texto de Marcos ele fala do que este homem disse para Jesus, que é uma frase muito interessante. Jesus falou, se ele cria, ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E aí a gente pergunta: ele cria ou não cria na libertação do filho dele? A princípio a gente acredita que ele cria. Porém, depois de ter visto os discípulos de Jesus não libertando, a fé daquele homem foi se tornando uma fé mais enfraquecida. Ele cria por uma necessidade de ver o seu filho liberto, mas talvez não cria por ver o tamanho da possessão que estava sobre ele. Talvez cria porque estava no meio de pessoas que estavam motivando ele a crer, que os discípulos eles faziam isso. Onde os discípulos passavam, era como se Jesus estivesse passando ali, e as pessoas então eram motivadas a crer. Mas talvez ele não cria porque os escribas eram aqueles que vinham tentando desmontar o que Jesus e os discípulos vinham construindo. E aí a gente percebe que este homem, ele estava sinceramente expondo o que estava acontecendo dentro dele. E amados, essa frase, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, tem batido no meu coração e Deus tem falado durante algumas semanas sobre isso, acerca do que tipo de fé nós temos. A nossa fé é algo muito interessante, porque ela está muito condicionada a o que vivemos, como vivemos, com quem vivemos. É como aquela velha frase, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. As más amizades corrompem os bons costumes. Essa é a palavra do Senhor. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que, de acordo com quem eu ando, a minha fé vai estar no estágio ou em outro estágio. Por quê? Porque fé é uma ação testemunhal. Enquanto eu estou vivendo com pessoas que creem e que usufruem dos benefícios da sua própria fé, a minha fé também ela vai aumentando. Então esse homem, ele tinha fé por estar com os discípulos, mas não tinha fé por estar no meio dos escribas. Então ali havia uma
uma dúvida, uma questão a ser resolvida. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes, irmãos, nós estamos usufruindo pouco da realidade do reino de Deus por não usufruirmos da verdadeira fé e por estarmos às vezes colocados em situações em que a nossa fé está sendo deturpada, retirada, roubada. E aí a gente precisa de tomar orientação. Por quê? Porque a gente precisa de se lembrar de que nós estamos vivos espiritualmente enquanto tivermos fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que derramou o seu corpo e o seu sangue por causa dos meus pecados, eu recebo isto e passo por esta fé a viver o reino de Deus, e automaticamente o poder do Espírito Santo vivifica a minha vida e me dá uma nova orientação e me dá um novo caminho. E isso se chama fé. Eu preciso de dispor a minha fé para que o Senhor opere um grande milagre. Por que Deus não está operando maravilhas? O que eu chamo de maravilhas? Transformação de vidas. Em muitas pessoas que estão do lado de fora, que estão envolvidos com outra certeza, com outra fé. Porque esses não estão tendo a verdadeira fé. Porque estão crendo, mas não estão crendo no lugar certo. Estão crendo no lugar errado, e aí automaticamente não há vida. Por quê? Porque a fé deles está colocada no lugar morto, ou seja, é ligado na tomada numa extensão que não tem corrente, não serve. Mesmo que se coloque lá, não tem corrente, não serve. E aí então a fé ela precisa estar em Cristo, no Senhor Jesus. Por quê? Porque a vida só está em Jesus. Nós cantamos aqui, né? Creio que Ele é a vida. Então, Jesus é a nossa vida. Pois bem, quando a gente percebe esse texto e começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a perceber, irmãos, que nós temos algumas batalhas, que eu dividi aqui em 3 batalhas, só para a gente ter rapidamente a consciência, para depois a gente avançar um pouco mais. Primeira batalha é a batalha que a gente chama de a batalha física. A batalha física. Quando Jesus encontra com os escribas, ele tem a sua primeira batalha. Quando os discípulos encontram com os escribas, eles também têm a sua primeira batalha, que é uma batalha ao nível físico, que é a batalha que nós às vezes dizemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, que é uma batalha da nossa própria existência, dos próprios milímetros da vida, que é a batalha das nossas próprias necessidades humanas, que é a batalha contra as ações da nossa própria carne. É uma batalha mais física, que nós precisamos de lidar com ela. E aqui eu considero isso, dessa batalha física, um momento em que Jesus se depara com os escribas. O que está acontecendo? E aí então se apresenta o pai daquele menino para dizer. Então a primeira coisa que a gente precisa de perceber é que nós vamos estar sempre vivendo tempos de batalhas físicas. E aí eu chamo essas batalhas físicas também de batalhas de pensamento, batalhas de ideologias, batalhas de forma de ver as coisas, batalha de princípios, batalha de costumes, que se a gente não parar para raciocinar, nós vamos sendo levados por todos os modismos que vão sendo apresentados. O mundo está cheio, sobrecarregado de costumes, de princípios, de modismos, de ideologias, de histórias, de pensamentos, de forma de agir, de pensar. E a primeira batalha que a gente precisa de entender e exercitar a fé é contra a questão física. Nós, todos os dias, irmãos, nós somos solapados, esbofeteados por essas questões que tentam de todas as formas roubar a nossa fé.
Quando a nossa fé é tirada, quando alguma coisa é colocada no lugar dela. Por exemplo, aqui é um exemplo bastante bacana e simples. A questão do dízimo. Não pensei em falar nisso, veio agora na minha mente. O que o dízimo é? O dízimo é a palavra de Deus em obediência e eu em exercício. O dízimo é fé, não é? É, irmãos. Por quê? Porque eu preciso de crer que eu vou trazer, e o que eu trouxer, o Senhor vai receber com bondade e vai me fazer viver e ser suprido sem os 10%, mas com os 90% que Ele deixou. Eu preciso de crer, exercer a minha fé. Agora olha que coisa interessante. Quando você não dizima, você está dizendo que você não tem fé para isso. Automaticamente você está sendo solapado pelo seu próprio coração, pela sua própria incredulidade, pela forma que o mundo pensa, pelas aberrações que são apresentadas todos os dias aí na televisão, no jornal, no rádio, de pessoas que se tornam mercadores por conta do dízimo e das ofertas. E a gente começa a olhar para essas coisas que estão acontecendo aí, e tem-se um pensamento ou um costume da gente ser atraído pelo negativo mais do que pelo positivo. O que é ruim chama mais atenção, e o que é bom chama menos atenção. E aí então a gente precisa de entender que Deus me chamou, me salvou, restaurou, justificou e glorificou pela fé. E se eu não crer nisso, a minha vida com Deus, ela é passageira. Por quê? Porque Deus espera encontrar nesse coração a motivação correta. É a mesma questão, fé e obras. Uma sem a outra não vive. Mas quando é que eu exercício, as obras acontecem? Quando Deus olha para a minha motivação. E o que estava acontecendo aqui a princípio? Uma batalha física. Para que a incredulidade estivesse no coração daquele povo. Automaticamente nós precisamos de estar atentos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com quem nós estamos andando, o que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque pode ser que a sua fé está sendo esmiuçada e você não está percebendo. A fé, se existe uma fé como... Amados, a gente tem que estar muito ligado nisso. Às vezes, nós estamos tendo uma fé como as pessoas que não conhecem o poder de Deus têm. Que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, que Ele é lindo, maravilhoso, que Deus é justo. Sim, eu creio em tudo isso. Só que a minha fé, ela não é uma fé morta, apenas que eu creio e estou inerte, esperando as coisas acontecer. A minha fé, ela me leva a crer e a agir segundo o que eu creio. Eu estou crendo e eu estou agindo, eu estou trabalhando. A fé sem obra, ela é morta. Então eu preciso de crer e agir. Mas se eu estou crendo e estou inerte, eu estou crendo como as pessoas que não conhecem a Jesus, que não tiveram o poder de Cristo transformando a sua existência. E aí a gente precisa de parar e pensar que tipo de fé eu tenho. Isso por conta dos desafios físicos. Porque triste você pode ficar. Todos nós podemos ficar, porque faz parte da nossa natureza. Mas perder o foco, perder o alvo, deixar com que amanhã ao acordar eu acorde lamentando: ah, meu Deus. Não, nós não fomos chamados para vivermos essas alegrias humanas. Se elas vierem, a gente comemora, solta fogo. Não vierem, eu vou continuar comemorando e soltando fogos. Por quê? Porque a minha alegria é eterna. A minha fé me faz crer num Deus que é todo poderoso. Chova ou faça sol, a sua graça nasce sobre mim e me sustenta para que eu
segundo as provações deste tempo presente, não se levante contra mim e não venha corroer a minha fé. Segundo problema que a gente encontra é o problema, a segunda batalha é a batalha espiritual. A ação de Jesus, a reação do demônio e a manifestação do poder libertador de Jesus. Segundo aqui eu passei exatamente para a segunda, para a gente entender aqui o seguinte: existe uma batalha espiritual, irmãos? Existe. Nós, todos os dias, existem armadilhas do diabo preparadas para nós? Lógico que existe. Agora, você só vai cair nela se você estiver distraído. As astutas ciladas do diabo são uma verdade, mas você só vai cair nela se você quiser. Pastor, não é possível. É possível sim, irmão. Porque uma coisa é você cair no erro, a outra coisa é você se manter caído no erro. Aí sim, as astutas ciladas do diabo tragaram você por aquele momento. Mas essa batalha espiritual é uma verdade. E perceba, esse demônio aqui, quando ele chama de casta, ele estava se referindo a uma hierarquia demoníaca superior. Então não era um demôniozinho fajuto, era um demônio considerável. E esse demônio, quando vê Jesus, diferente dos outros, os demônios, quando viam Jesus, o que aconteceu? Eles se prostravam. Eles viram o endemoniado de Gadara, vinha com uma legião e eles se prostraram. Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho contigo? Filho de Jesus, era isso mesmo, não me lembro bem. Mas eles se prostravam, eles adoravam Jesus. Esse demônio aqui não. Esse demônio aqui, ele, quando viu a Jesus, ele se estribuchou e jogou o rapaz no chão. E não saiu não. Jesus virou para o pai dele e falou assim: há quanto tempo esse menino está assim, esse jovem está assim? E aí o pai falou: desde a infância. E aí Jesus vai, repreende o demônio. E o demônio foi tão safado que saiu, mas deixou o rapaz como morto. E as pessoas olharam e disseram: ele morreu. E aí Jesus foi lá, estendeu a mão, colocou ele de pé, e o menino recobrou o ânimo. E aí as pessoas começaram a perceber o poder de Deus em Jesus. A batalha espiritual é uma verdade, que o diabo tenta todos os dias minar a nossa fé e enfraquecer a nossa credulidade, trazer incredulidade. Sim, irmãos, nós precisamos de saber disso. É uma batalha que nós enfrentamos. Jesus enfrentou e nós enfrentamos também. Jesus lá no Getsemane disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Tentação espiritual. Lá no deserto, o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi tentado, ele desejou comer o pão, ele desejou não precisar de passar por aquilo tudo, ele desejou que os anjos segurassem ele. Foram tentações. Então o diabo ele veio exatamente para quê? Para sugerir tentações, colocar na tua cabeça sentimentos que a você parecem ser até gostosos, mas o fim é caminho de morte. E aí a gente precisa de estar ligado, com a nossa vida atenta, com a nossa fé viva. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele luta todos os dias para tentar tirar a gente do lugar que Deus nos colocou. Mas nós devemos tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado da preparação do Evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, a armadura de Deus, para combatermos no mundo espiritual. Às vezes, irmãos, existe esse embate físico que tenta roubar a nossa fé. Existe. Mas existe o embate espiritual, que é um embate pesaroso. E às vezes, algumas vezes, ou talvez para você muitas vezes, você viveu um tempo de aflição, não sabe por que viveu aquela aflição na sua alma, mas era uma batalha espiritual que você estava vivendo. Irmãos, nós não podemos ser cegos e descartar essa questão. Por quê? Porque ela é uma verdade. E uma coisa importante: a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos seres espirituais. E ainda, além de seres espirituais que combatem o combate nessas regiões espirituais. Então a gente tem que ter essa consciência. E nessa batalha nós não vemos o nosso inimigo, mas nós sentimos a sua ação.
nós percebemos os seus ardis, nós sabemos que a gente está às vezes servindo ao Senhor e o diabo está aprontando uma coisa com alguém e isso acaba atingindo a gente, e a gente percebe que é a ação do diabo tentando nos oprimir. E aí o que acontece? Algumas vezes a gente vacila na fé, questiona a Deus, mas você precisa de se lembrar que você nasceu da água e do Espírito. Você não só nasceu das coisas humanas, mas você nasceu das coisas espirituais, porque antes nós éramos comandados pela maldade, pela tristeza, pela opressão, pelo diabo e pela carne. Mas agora somos comandados pelo Espírito de Deus, pela vida, pela graça, pelo poder de Deus. Hoje nós vivemos a eternidade do Pai aqui na terra, mas já vivemos a eternidade do Pai. E aí a gente precisa entender: existe essa batalha? Existe. Como é que eu vou me posicionar? Como um vencedor. Pastor, mas eu não sou vencedor contra o diabo é muito mais forte do que eu. É verdade, do que eu também, mas ele não é mais forte que Jesus. E quem habita em mim? Jesus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu em Jesus Cristo sou muito mais do que vencedor. E eu não vou deixar com que a minha fé seja abalada pelas astutas ciladas do diabo. Eu vou estar atento, eu vou estar vigilante, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vossa carne é fraca, mas o vosso espírito está pronto. Precisamos estar deixando com que a verdade da palavra de Deus entre na nossa alma e nos dê substância, firmeza, para que a nossa fé não vacile no tempo das nossas adversidades espirituais, que também é uma verdade. E ainda tem a batalha emocional. Por que eu deixei essa por último? Porque a batalha emocional, para mim, é a batalha mais importante. É a batalha de você contra você. É a batalha em que você precisa de decretar, de declarar e de obrigar a você mesmo a ter um posicionamento diferente do que você mesmo gostaria de ter. É uma batalha dentro de você, é uma batalha na sua mente. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e eu quero deixar ela para você pensar. Não sei até que ponto ela é uma verdade absoluta ou uma verdade relativa, mas eu vou deixar essa frase para você. A distância entre o céu e o inferno é apenas de 40 centímetros. É a distância da mente para o coração. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando muito, irmãos. Razão e emoção. Vontade, motivação e sensibilidade. E eu ainda posso dizer Deus e a minha carne. E com isso, a gente vai chegando à conclusão que Davi chegou, que José chegou, que Moisés chegou, que Daniel chegou, que Jesus chegou, que Paulo chegou, de que é necessário nós declararmos um embate, um combate, todos os dias conosco mesmos. É necessário que todos os dias a gente pare e diga: eu estou em uma batalha contra mim mesmo. Eu optei por não deixar com que o meu coração dite as normas da minha vida. Porque quem vai ditar as normas da minha vida é a minha razão, segundo a verdade que eu conheço. Eu não vou permitir com que as minhas emoções falem mais alto do que as minhas razões. Eu não vou me sentir coitadinho. As nossas emoções é assim, irmão. Se a gente tem um prejuízo, a gente começa a se sentir o coitadinho.
As nossas emoções fazem logo que a gente vá para o shopping comprar alguma coisa. Por quê? Porque isso não podia ter acontecido. Ou então vamos comer, agora vamos comer, porque isso não podia ter acontecido. São emoções descontroladas, que não imperam o poder e o reino de Deus. E aí a gente precisa de... Eu gosto muito quando Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Davi estava dizendo para si mesmo: ei, você, Davi, vai bendizer o nome do Senhor? Sim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus. É uma ordenança, é um posicionamento que eu preciso de ter. Porque senão, irmãos, as minhas emoções vão comer a minha fé. E aí eu preciso de entender: estou nessas 3 batalhas, mas o Senhor já me fez muito mais do que vencedor por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A verdade do reino de Deus, ela está se aplicando na minha vida. Por quê? Porque eu me posicionei. É muita batalha? É muita batalha. Mas quem está comigo me faz vencedor sobre todas elas. Isso é fé. Fé, irmãos. O que faz com que a igreja avance? A sua fé. Ela não desiste. As coisas são complicadas. A doença chegou, o marido foi embora, o filho foi para o crack, a pedra caiu na casa, não tem, a barreira soprou, jogou tudo para o bola, o rio subiu, levou meus móveis. Eu não tenho motivo nenhum, humanamente falando, para agradecer. Mas eu paro e eu me lembro: Senhor, eu estou vivo. E melhor do que estar vivo, eu estou vivo para a eternidade. E o meu maior tesouro, o homem não pode roubar, a traça não pode comer, não pode. Por quê? Porque o ferrugem não pode correr. Porque o meu maior tesouro é a tua glória, é a tua graça, é a tua presença, Senhor. E de mim ninguém pode roubar isso. O que é isso? Fé. Fé, irmãos. Não é poder da mente, é fé. Fé no Senhor Jesus. E aí a gente encontra exatamente isso. Eu não quero me deter mais muito, mas Jesus, ele deixou aqui 3 requisitos que são fundamentais para nós vencermos as batalhas físicas, espirituais e emocionais. O primeiro pré-requisito eu já disse que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé não vê a Deus, não enxerga a Deus, não conhece a Deus. E eu preciso de ter fé. Pastor, como é que eu tenho fé? Peça ao Senhor. Existem 2 tipos de fé: a fé humana e o dom da fé. A fé humana é uma fé que eu acredito, e o dom da fé é uma fé que eu não perco por nada. E eu creio absolutamente no poder miraculoso de Deus em qualquer situação. Eu nunca assimilo a perda. Por quê? Porque a minha fé não me dá essa opção. Porque o crente não perde. O crente deixa de ganhar. O crente já é vencedor. O crente já venceu a morte. A maior de todos os prejuízos do homem, o crente já venceu. Por Jesus Cristo, pela fé, o crente já venceu a morte. Por Jesus Cristo, pela fé, o crente já venceu o pecado. Será que existe alguma coisa maior do que a morte ou do que o pecado? Não, irmãos. E o crente em Jesus já é um vencedor. Então, o que eu preciso é de me posicionar diante do que eu creio. Eu creio nisso, Senhor, e eu não abro mão. Mas pode haver momentos de incredulidade, pode haver tempestades, podem. Mas eu vou todos os dias jogar ao Senhor. Renova a minha fé. Renova a minha fé. Renova a minha fé. E aí as 2 outras coisas ele deixa no texto, que
que a fé mesmo lá em Mateus a gente leu, Jesus falou, olha, faltou fé, a fé de vocês foi pequena, vocês estão muito concentrados em coisas humanas, em coisas que estão fugindo do controle de vocês, e vocês deixaram de ter aquilo que era imprescindível, fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é o quê? É uma semente pequenininha que dá uma grande árvore. Vocês vão dizer para esse monte, transporta daqui para lá. Havia na época um linguajar de dizer o quê? Os transportadores de montes. Quem eram os transportadores de montes? As pessoas que tinham uma fé autêntica, que criam sem duvidar. E aí Jesus então pega esse contexto, essa palavra da época e diz, olha, vocês se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, transporta daqui para colar, e ele vai obedecer. E aí então Jesus fala as outras duas coisas. Essa casta precisa de fé, de oração e de jejum. Irmãos, esse é o pilar para que o crente fique em pé. Fé, oração e jejum. Jesus não precisou de orar, porque ele tinha acabado de chegar no monte, e monte é lugar de oração. A transfiguração, Jesus, alguns escritores, comentaristas, dizem que havia uma grande possibilidade da face de Jesus aí que está reluzindo. Porque quando Jesus saiu do monte, a face dele era como uma lâmpada, assim como Moisés, lá em Êxodo 31, quando ele recebeu os 10 mandamentos. A face reluzia, era como se fosse uma lâmpada incandescente. E há essa possibilidade de Jesus estar ali conversando com aquele povo, e a face de Jesus reluzindo. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre Jesus. Ele havia descido do monte. Ele havia tido o seu momento, a sua devocional, a sua oração, o seu envolvimento. E oração aqui, irmãos, e aí eu não quero me referir à questão das questões só de libertação, mas sim dessas batalhas que a gente viu aqui. A oração ela é imprescindível. Queridos, nós precisamos orar. Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos antes de dormir, ou de 2 minutos antes de almoçar ou de jantar. Mas é aquele período de tempo em que você se deixa ser prescrutado, em que você abre a sua alma para Deus, escancara e fala, Senhor, eu sou essa pessoa aqui, e eu preciso de restauração nisso, eu preciso de mudança nisso, eu preciso que o Senhor me reabilite nisso, eu preciso que o Senhor cumpra sobre mim o que o Senhor tem projetado, e eu quero saber o que o Senhor tem projetado para mim. Essa é a verdadeira oração. Não é pedidos, mas é oração. É aquele momento em que você para se revelar a Deus. Irmãos, ninguém se revela a Deus em 5 minutos. Pastor, mas Deus não precisa que eu me revele a Ele, porque Ele me conhece. É verdade, Ele não precisa, mas você precisa. Por quê? Porque quando você fala, você começa pelo Espírito de Deus dizer coisas da sua alma que nem você sabe, mas o Espírito Santo vai dirigindo a sua oração, e você vai colocando para fora coisas que você outrora não sabia e não falava. Mas o Espírito vai te dirigindo. Então, queridos, o crente, ele precisa de pelo menos ter meia hora no seu dia com Deus. Que isso, pastor? Como é que eu vou tirar meia hora? Meu irmão, meia hora não é nada, irmãos. Meia hora não dá para nada. Meia hora não dá nem para fazer um lanche numa lanchonete. Você senta, espera 15 minutos, depois leva 20 minutos para comer, já são 35 minutos. E nós queremos a ação de Deus, nós queremos os milagres de Deus, nós queremos a vida de Deus, nós queremos sentir o poder de Deus, queremos pregar, anunciar, queremos ver Deus operando milagres na nossa família, queremos ver Deus fazendo coisas tremendas, nós queremos ver Deus. Mas quanto tempo? Não é droga não, irmãos, porque Deus faz independente.
Só que eu estou percebendo o seguinte, que nós precisamos de parar mais com Deus e falar: Senhor, vem cá, eu estou precisando de ter um tete a tete com o Senhor de verdade. Eu não consigo mais viver segundo o meu pensamento, a minha jactância, os meus desejos. Eu não consigo. E queridos, é fundamental como uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Por favor, eu vou exagerar, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Se você não tem vida de oração com Deus, a sua fé está sendo diminuída. O que mantém um saco em pé? Se ele estiver cheio, se ele estiver vazio, ele cai. E o que mantém a vida do crente estável? O poder de Deus no momento da sua oração. Eu estou ali com sinceridade, revelando para Deus quem eu sou e dizendo: Senhor, me revela quem o Senhor é. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, porém orou e pediu a Deus que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu, e orou novamente, pediu para que Deus mandasse chuva, e a chuva veio. Por quê, irmãos? Porque a oração do justo, não que eu e você somos, mas o Senhor nos fez pelo sangue de Jesus justos. A oração do justo é poderosa nos seus efeitos. E aí a gente se atém. Enquanto para com Deus, é aquela oração assim: Senhor, obrigado por esse dia. Preciso da tua bênção, porque eu estou indo para o trabalho e eu tenho aquele 1.800.000 coisas para resolver. E se o Senhor não for comigo, o Senhor vai ficar ruim. Então, Pai, vai na minha frente, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. E eu saio todo contente, vou embora trabalhar. Pastor, não está bom não? Eu adorei na minha oração. Eu me submeti, eu disse que Deus é meu Senhor. Mas eu não estou falando desse tipo de relacionamento, irmãos. Eu estou falando de um relacionamento de pai e de filho. Um relacionamento que você puxa a cadeira e fala: pai, vamos conversar. Vamos conversar. E aí? Como é que o senhor está? Porque eu estou pela graça. Dá uma olhada na minha alma. Pai, eu não creio que eu estou pecando. Senhor, percebe que eu perdi o rumo disso daqui? Olha isso outro aqui. Senhor, tu está percebendo como é que eu estou atribulado por coisas tão pequenas? O que está acontecendo comigo, Jesus? O pecado, Senhor, está ficando gostoso. O que é isso? Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu quero que o Senhor me liberte. Faz aqui, expulsa esses capetas que estão me atormentando. Me livra disso, Jesus. O que está acontecendo com a minha alma? Me explica. Senhor, eu preciso de resposta. Irmãos, essas respostas Deus dá. Deus tem prazer em responder sobre a sua vida. Mas o mundo é imediatista e quer que nós também sejamos imediatistas. Eu não preciso de Deus para revelar a minha alma. Eu preciso de Deus para resolver os meus problemas. Deus resolve os teus problemas? Resolve. Só que Ele quer muito mais do que isso. Ele quer a sua intimidade. A sua intimidade. Ele quer que você gaste tempo do seu dia com Ele. Ele quer que antes de qualquer coisa, que você pare com Ele e diga: vamos lá, Senhor. O dia acabou de começar e eu preciso primeiro revelar a minha alma para o Senhor. Eu preciso primeiro dizer coisas que eu não tenho coragem de dizer para ninguém. Eu preciso primeiro receber um toque poderoso de cura na minha alma, porque, Senhor, sem esse toque eu não posso viver. Eu preciso primeiro sentir a tua glória e ter a tua presença nesse dia, não só para que os meus problemas sejam realizados, mas para que eu sinta a direção do Senhor em tudo que eu vou fazer. Eu preciso oração, vida com Deus. E em terceiro lugar, o jejum. O jejum para mim é um mistério, irmãos.
É um mistério. Já existe aí um modismo nas igrejas de crentes, que Jesus já fez todo o sacrifício. Você não precisa de fazer sacrifício nenhum. Ah, é? Será que essa vida que a gente está vivendo não é um sacrifício, não? Lógico que é, irmãos. Então descarta essa hipótese de que crente não jejua. Descarta, apague isso. Pastor, mas eu não consigo ficar sem um café, porque eu estou viciado. Liberte-se de café em nome de Jesus. É a mesma coisa que um cigarro, só que faz menos mal. Depende do seu estado. Me dá uma dor de cabeça. Vai dar hoje, vai dar amanhã, vai dar depois da manhã. Mas e aí, qual é o problema? Vai morrer por causa disso? Daqui a 5 dias você não vai ter mais dor de cabeça por causa do café. E quer um conselho? Aproveite e liberte-se dessa porcaria. Porcaria não, pastor, é uma delícia. Tem gente que leva café para o trabalho. Faça um suco, irmãos. Nós temos tantas frutas gostosas aqui. Mas, pastor, como é que é jejuar? Jejuar é você se consagrar a Deus. Como é que você se consagra a Deus? O que é o jejum? O jejum é você se abster de se alimentar ou se abster de um tipo de alimento. Eu particularmente eu não sou muito assim, eu não gosto muito desse tipo. Não, eu vou jejuar Coca-Cola, pastor. Então só se for 10 anos, aí é um jejum bacana. Fique 10 anos sem tomar Coca-Cola, aí vai ser legal. Não, eu vou jejuar de comer carne. Oh, que molezinha. Aí até eu, né, que sou mais bobo. Não, eu vou jejuar de comer chocolate. Está fazendo bem para você, para logo com isso. Eu penso o seguinte, irmãos. Quando eu jejuo, eu tomo água. Por quê? Porque a água, ela não alimenta, ela hidrata. E no meu caso, quanto mais água eu tomo, mais fraco eu fico. Porque mais rápido os alimentos que ainda estão aqui dentro vão receber a digestão e eu vou ficar fraco mais rápido. E o jejum ele tem exatamente essa finalidade: enfraquecer você, enfraquecer a sua carne. Por quê? Porque quando você jejua, você fica mais fraquinho. Não fica? A gente fica até mais molinho, né? Automaticamente você reage menos à carne e reage mais ao espírito. E aí você vai se tornando mais forte espiritualmente. Por quê? Porque você dá mais lugar para o Espírito de Deus do que para a sua carne. Pastor, eu tomo remédio. Então tome remédio. Mas eu não vou quebrar o jejum? Não. Mas eu preciso tomar um remédio com uma lasanha. Aí não tem jeito. Que raio de remédio é esse que você tem que tomar? Mas eu penso o seguinte, que esse é o momento de você estar se abstendo de um alimento. Jejum de meia-noite ao meio-dia é bacana. Porque o que eu penso, irmãos? Preste atenção. Eu sou do seguinte princípio: nem tanto e nem tão pouco. Eu acho que toda semana o crente tem que jejuar. Toda semana. Mas daí eu vou morrer de fome. Não. Escolha um dia na semana para você jejuar. E jejue da meia-noite ao meio-dia. Mas é aquele dia determinado. Não é que você saiu correndo, apressado do trabalho. Hoje eu não vou jejuar, não vou jejuar. Não. Isso não é jejum, não. Isso aí é você que se absteve de comer. Jejum é você parar com Deus e dizer: Senhor, hoje nós vamos entrar no propósito. E eu quero apresentar a Ti esse propósito, não é porque eu quero a minha casa, não é porque eu quero o meu carro, não é porque eu quero que o Senhor resolva o problema lá, não. Jejum é aqui, ó. É eu me tornando mais frágil para Deus e permitindo com que Ele se mova mais dentro de mim. O princípio para mim é esse. Se Deus tem algumas outras coisas a realizar, que o jejum é um mistério, Ele realiza. Mas o princípio é esse. E aí então eu paro com Deus e falo: Senhor, hoje nós estamos no propósito. E aí, antes de eu ir dormir,
meia-noite, eu tenho o meu momento com Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou pedir para que Deus ministre o meu coração, eu vou acordar, talvez pela madrugada, para ter um período de oração mais cedo, antes de sair, para ter um momento de oração com o Senhor, de dedicação. Eu não estou ali fazendo sacrifício de tolo, eu estou ali exatamente me consagrando ao Senhor. E aí então eu vou para o meu trabalho, para as minhas tarefas, com a minha barriguinha vazia, e vou fazer, e o cheiro da comida vai subir no nariz, e eu não vou comer. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Meu propósito de meia-noite ao meio-dia, ou de meia-noite às 10, depende que se você não jejua, vai devagarzinho. E depois, continue. Vai de meia-noite às 2, de meia-noite às 3 da tarde, meia-noite às 5, meia-noite às 6, faça uma refeição do dia. Vamos devagar. Quando que o céu é de barro, eu sei disso. Mas, o que é isso, irmãos? Isso é, eu olhando para as batalhas que eu tenho batalhas, não posso me esquecer disso. E para que eu possa enfrentá-las e ter um ótimo êxito, eu preciso de seguir os caminhos que o Senhor me deixa. Tem batalhas físicas? Tenho. Espirituais? Tenho. Emocionais? Tenho. Então eu preciso de fé, de oração e de jejum. Jejuar é fácil? Difícil é começar. Mas depois que tu começa a ver o efeito dentro de você, tu começa a dizer: eita, que negócio bom. Eita, muito gostoso. E aí, as coisas elas vão mudando. E você vai se sentindo mais forte. E a sua fé vai aumentando. Por quê? Porque você está mais sensível a Deus. Você está vendo mais as coisas de Deus. A sua alma está mais dedicada ao Senhor. Você se comprometeu com o Senhor. Isso é uma verdade. A sua fé, então, ela está em atividade. E aí, irmãos, não tem capiroto no mundo espiritual que te detém. Por quê? Porque o Senhor está em atividade na sua vida. Não tem vida carnal, física que te detém. Por quê? Porque o Senhor está em atividade na sua vida. E não tem emoção que te deturpe, porque o Senhor está em atividade na tua vida. É o Espírito Santo se movendo em você. E aí a estabilidade, a tranquilidade. Irmãos, crente que não tem fé, que não ora e que não jejua, tem uma proporção enorme de não ser crente amanhã. Muito grande. Muito grande. Por quê? Porque a fé vai se tornando fé de barata. Subiu o rio, sobe nas paredes. Em frente, nada. Eu não tenho fé para isso. Então, queridos, que hoje nós possamos olhar para esse texto e entendermos que se nós estamos ainda incrédulos, o Senhor está nos chamando para um novo tipo de relacionamento com Ele, para que toda a incredulidade saia do nosso meio, saia da nossa alma e esteja apenas a certeza gloriosa de que o Senhor é justo, verdadeiro e poderoso. E eu repito: se afaste das pessoas que estão comendo a tua vida espiritual. Pastor, mas eu estou evangelizando. Analise o antes e o depois e veja quem está evangelizando quem. O diabo evangeliza, irmãos. O mundo evangeliza. Que é o quê? É o anunciar da ideologia e da maneira deles pensar. E às vezes a gente está trocando um prato de lentilha. Estamos comendo porcarias e estamos tendo a nossa alma deturpada e a nossa fé diminuída. Feche os teus olhos. Santo Deus, nós queremos nesta hora parar contigo e suplicar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que vivemos, Senhor,
o Senhor sabe muito bem que não é fácil. Mas pior fica quando nós não vivemos contigo. E nesta noite nós queremos reatar estes princípios imutáveis que a tua palavra nos deixa: a fé, a oração e o jejum. Nós queremos, Senhor, vencer as batalhas físicas, emocionais e espirituais pela fé, mediante a oração e o jejum, a dedicação, a consagração e o envolvimento verdadeiro contigo. Queremos ser crentes, ó Deus, sim, de pelo menos falar uma vez na semana para estarmos tendo um dia de jejum. Queremos ser crentes, sim, Senhor, de pararmos todo dia pelo menos meia hora para escancararmos a nossa alma ao Senhor e recebermos do néctar da tua presença, do poder da tua glória, da virtude poderosa do teu Espírito na nossa alma, porque sem esta força, sem o vigor da tua presença, nós não podemos avançar. E nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos as nossas deficiências. Mas, Pai, nós precisamos de ajuda, porque entendemos as nossas deficiências, entendemos o nosso não desejo de nos posicionarmos, porque a nossa carne diz ao contrário, Senhor. Mas nós também entendemos a batalha que estamos vivendo, e entendemos, ó Deus, o que o Senhor já declarou para nós. E mediante a declaração do Senhor, nós queremos nos posicionar, te pedir perdão, Senhor, pelas inúmeras vezes que nos esquecemos desta tão importante etapa da vida cristã: fé, oração e jejum. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve exatamente a este posicionamento, para que, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, possamos saltar as muralhas, possamos combater o bom combate, possamos acabar a carreira e guardarmos a fé. Ó Deus, pelo poder da tua verdade, possamos, ó Deus, mediante a fé, a oração e o jejum, recebermos mais de ti e termos a nossa alma mais alimentada do Senhor. Pai, dá-nos essa graça. Ajuda-nos, Senhor, no exercício da nossa vida cristã, porque nos chamaste para isso, para sermos teus, dedicados e consagrados a ti. Pois em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e nos leve exatamente para essa condição de uma vida gloriosa.